Olá, queridos! Uma boa tarde a todos. Que grande alegria poder estar aqui e poder me comunicar com todos vocês. É uma grande alegria para mim. E hoje eu vim trazer algumas informações sobre um assunto que está em alta, né? E que é do interesse de muita gente. Nós vamos falar sobre o Gesara, né? Gesara, Nezara, sobre a Era de Ouro e sobre as bênçãos que estão chegando. Então, eu estou vindo aqui trazer umas informações importantes por conta das dúvidas que muitos irmãos ficaram, né? Eu esqueci de falar, eu coloquei um vídeo no canal Ascensão Planetária de um evento que eu participei no sábado que passou agora. E esse evento aconteceu em Belo Horizonte. E esse evento foi como se fosse um movimento, né, de um pontapé para que a gente pudesse adquirir mais informações sobre tudo o que já está chegando, né, o que já está sendo desenhado nesse agora, referente a Gesara. Então esse vídeo, ele traz muitas informações que fazem com que a gente entenda o que está chegando. E dentro desse processo todo, eu vou trazer aqui algumas informações adicionais que vão contribuir para que você entenda. Há necessidade da gente organizar essas informações, porque quem recebeu aquele vídeo, né, da palestra na qual eu estava participando, acabou assistindo uma pequena parte do que é o Gesara, né? E aquela pequena parte do que é o Gesara traz as dúvidas, né? Ou tira as dúvidas de muitas pessoas referente a algumas dúvidas ligadas ao dia a dia de cada um. A dificuldade que cada um passa, aonde o sapato aperta para cada um, né? E as questões que estão ligadas à fisicalidade de tudo que a gente vive aqui embaixo, né, nesse planeta. Então, alguns irmãos que não têm conhecimento sobre o Gesara, né, sobre toda essa movimentação, ficou em dúvida referente a isso. E principalmente, né, viu falar de bens de consumo, viu falar da parte materialista da coisa, né, mas não ouviu falar e não tem o conhecimento do que envolve as ações humanitárias, do que envolve as regras para fazer parte de tudo isso, o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Até foi falado alguma coisa bem pequena, mas de uma forma assim muito superficial. Então, eu estou vindo aqui esclarecer isso. Primeiro ponto que a gente precisa entender. As pessoas que estão envolvidas no Gesara são pessoas que já estão há muito tempo caminhando dentro disso. Pessoas que adentraram nesses projetos alguns há anos atrás, outros há 6 meses atrás, por exemplo, como eu, né, que estou dentro disso. Eu acredito que dentro de mais ou menos uns 8, 9 meses, né, se eu não me engano é isso. Se for mais, é um pouquinho mais, mas eu acredito que no máximo em torno de uns 9 meses a 1 ano. É o tempo em que eu, Gleidson de Paula, né, acabei me conectando. Eu já ouvia falar sobre o Gesara antes, mas todas as vezes em que eu estava recebendo orientação do outro lado do véu, né, que vinham informações sobre a Era de Ouro. Todas as vezes que eu acessava informações sobre a Era de Ouro, vinha ligada a esse nome, Gesara, mas eu desconhecia. E com o passar do tempo foi que a gente foi entendendo como é que funcionava isso e o que estava se desenhando para todos nós, né? Mas muitos ainda olhando muito para o lado físico, com dificuldade de entender como tudo isso vai funcionar. Então, assim, o que é que eu posso dizer? A palestra que eu estou me referindo, que foi a que eu trouxe aqui dividir com vocês, é essa. Eu vou colocar aqui na tela para você poder saber. Se você ainda não assistiu, eu vou colocar o link aqui em cima também, aqui no card. Aí você, depois que assistir aqui, você pode ir lá
e assistir essa palestra. Mas aqui eu vou trazer muitas informações importantes. Então a gente vai organizar tudo isso. Então essas palestras, essa palestra, ela trouxe o que representa o GESARA em torno de mais ou menos 2% de toda a informação e de toda a magnitude do que é esse projeto que está chegando para a gente. Muitas pessoas não entendem, né? Não conseguem enxergar, perceber o tamanho disso. Mas imagina assim, os seres necessariamente não precisarem sofrer tanto para conseguir alimentação, não precisarem trabalhar tanto quanto a gente trabalha, para ter condição de ter um teto. Ou seja, nós estamos falando ter a alimentação, ter as vestes e poder aproveitar um pouco melhor a vida, né? A gente passa tanto tempo trabalhando, a maior parte do tempo da nossa vida é dedicando ao trabalho. Isso dentro de um nível cósmico, isso é chamado de escravidão. E esse tempo todo que a gente passa trabalhando é um tempo no qual nós deveríamos estar aproveitando a nossa família, estar aproveitando lugares lindos como esse paraíso que é aqui, o Universo Ascensão, estar viajando, estar adquirindo aprendizado. E era essa que era para ser a nossa vida. E isso foi modificado quando houve a escravidão da nossa raça. E se a gente parar para prestar atenção, tudo que está ligado a essas questões financeiras, né? A falta de recurso, a falta de alimentação, a falta de ter um conforto, né? De ter um teto, ter que pagar aluguéis e todas essas dificuldades que a gente vive é o que faz com que haja a necessidade da gente passar a vida trabalhando. Então, foi o que fez com que nós dessemos o nosso consentimento em sermos escravizados. Porque se a gente não tiver o trabalho, ou se a gente não trabalhar, a gente não tem recurso. Tudo está ligado ao dinheiro, olha só. Se a gente não tiver o dinheiro, se a gente não tiver o recurso, a gente não compra comida. A gente não tem uma casa, a gente não compra roupa, a gente não compra equipamento para gravar, para fazer esses vídeos. A gente não faz nada sem recurso financeiro. E se você parar para prestar atenção, o que mais perturba o ser é a falta do recurso financeiro. Quando você não tem condição de comprar as coisas que você necessita e você abre a geladeira de casa e você descobre que em muitos momentos nem água tem, né? Por exemplo, quem não toma água da torneira e descobre que nem água potável para você tomar sem ter a necessidade de tomar uma água com cloro, você acaba... Aquilo te gera um estado de preocupação, um estado de perturbação e faz com que você aceite qualquer tipo de trabalho e qualquer tipo de condição de trabalho para que você possa adquirir aquele recurso que você necessita. Então, olha só a gravidade de tudo isso. Isso são coisas que é importante que eu traga aqui para a gente poder sintonizar todas essas informações que pairam nesse universo que liga ao GESARA. Eu vou tomar o cuidado de preparar aqui para vocês alguns cortes com algumas informações e com temas específicos sobre o GESARA, para a gente ir entendendo. Por exemplo, nós vamos falar um pouco, né? Eu só estou dando alguns exemplos aqui porque esse material a gente vai organizar de uma forma até muito mais profissional, com mais informações, mas enquanto nós ainda estamos trabalhando nisso, eu vou fazer alguns cortes e vou trazer aqui para vocês algumas informações referente ao que tange tudo isso que liga ao GESARA. E a gente vai organizar como aprendizado geral GESARA. E dentro desse conhecimento, a gente vai falar sobre as regras, a gente vai falar sobre o que é o GESARA, que lei é essa, como começou, para onde foi. E dentro desse trabalho, a gente vai trazer o conhecimento de pessoas que estão ligadas a tudo isso, de pessoas que têm bem mais conhecimento do que eu
referente a tudo isso, para poder trazer para a gente esse conhecimento. Então nós vamos fazer esse trabalho. Nós temos aí muita gente que conhece, né? Cada